Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de gráfico semanal, onde a gente chega aí no sábado pela parte da manhã. Eu entrego um conteúdo onde eu faço um review, né, dos principais índices do dólar, né, e depois trago os ativos que me chamaram a atenção para a próxima semana. Então, antes de iniciarmos, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e se inscreve tanto no meu canal, Marco Monteiro F, tanto na TraderUp, né? Tô aí, novo nesse trajeto aí de influenciador e criador de conteúdo, então se inscreve lá no meu canal que a gente tá indo aí o rumo aos 2.000 inscritos. Conto com a tua colaboração e vamos pro conteúdo. O que acontece? O nosso Ibovespa fecha a semana aí em queda, né? Uma queda aí de 0,98, mas te confesso que se segurou muito bem o Ibovespa. Quando a gente olha no gráfico diário, né, ficou interessante, fica muito mais com cara de uma correção e também faz um trap em cima do topo anterior, então fica bem interessante esta movimentação do Ibovespa. Se ele superar a máxima, tende a continuar essa movimentação. E hoje, né, o Ibovespa se movimentou para baixo na sexta-feira e voltou muito bem, né? Então chamando bastante a atenção desta movimentação. No gráfico semanal, fez aí um teste aí no topo anterior, nos dois quase, né? No topo anterior ali na casa dos 136.800 e perto ali dos 134.500, nesse topo anterior aqui também. Então ele deu aquela correção e voltou, mas segue em alta essa movimentação do nosso Ibovespa. Small caps, né, também fizeram uma movimentação aí. A gente tem o ativo trabalhando dentro de uma consolidação. A gente já tinha aqui, né, uma linha de tendência de baixa, onde a gente teve uma aceleração dos preços e a gente teve uma segunda linha de tendência de baixa. E esta segunda linha tinha sido rompida, fazendo um zigue-zague, e rompeu a outra linha de um tempo gráfico maior, né, de um movimento maior de small caps. E chegou na sua média móvel de 200, semana passada tinha conseguido fechar acima da média móvel de 200, tentaram botar os preços para baixo da média móvel de 200, mas conseguiram aí, os compradores fizeram um bom movimento, fazendo com que fechasse acima da média móvel de 200, e um candle muito parecido com o nosso Ibovespa, dando indício aí de término de correção, e se superar a máxima aí, tende a continuar a movimentação de alta e pode vir aqui buscar essa região aqui de resistência ali na casa dos 2.300. Índice de consumo, né, muito perto aí da sua região de resistência, chegou a bater nessa semana. A gente fechou o índice de consumo em alta de 0,11%, batendo em patamares de resistência aqui na casa dos 3.000, né? Então já conseguiu se livrar dessa linha de tendência de baixa, fez até um teste nela aqui e agora está tentando montar o pivôzinho e pode vir aqui buscar a média móvel de 200 em 3.181. A gente tem o índice de materiais básicos, né, o IMAT, que está dentro de uma consolidação, está tentando ficar para cima aqui dessa região de suporte dos 5.240, que é uma região bem interessante e bem relevante, onde já tivemos vários testes nessa região e briga na região de suporte e também agora na região de resistência. Então, se superar essa região, fica bem interessante, pode vir aqui buscar os 6.271, ficando bem interessante aí se superar a máxima dessa semana, na semana que vem. O IMOB, movimentação forte, conseguiu já romper aqui os 988, que era uma região de resistência, vira suporte, fechou em queda na semana de 0,74, o próximo patamar de resistência seria aqui os 1.114, e tá com cara de que vai lá, né? Fechou aí um candle bonito, no gráfico diário também, fecha muito parecido com o nosso Ibovespa, respeitando ali a média de 21, então bem interessante essa movimentação aí de
imóvel, índice imobiliário. Índice utility, né? O utility fecha em alta de 0,16, vem fazendo uma longa movimentação de alta, né? E agora faz mais um candle de alta, mas com cara de dúvida no semanal. Mas quando a gente vem para o diário, fica um término de correção bem nítido aqui. E se ele acelerar e superar a máxima da sexta-feira, tende a acelerar o índice de utilities. O índice elétrico fecha em alta mais uma vez, conseguiu se livrar ali da sua região de resistência com facilidade dos 94.800, continua a acelerar essa movimentação e essa semana mais uma semana de alta, bem bonita, e no gráfico diário dá indícios de término de uma correção e tende a acelerar essa movimentação. O índice financeiro, né, fecha aí a segunda semana consecutiva de queda, uma queda de 1,09, mas, né, o índice financeiro fez uma movimentação muito forte esse ano, acelerou aqui de mínima a máxima quase 40%, então uma correção não seria nada mal. Tem essa linha aqui tracejada, linha de tendência de alta, que vem respeitando. Deixou um candle nessa semana que dá indícios de término dessa correção, se superada a máxima, e foi um candle com volume. Quando a gente entra no diário também fica claro, esse candle aqui, se superada a máxima, tende a continuar a acelerar essa movimentação de alta. O dólar futuro no gráfico semanal fecha a semana em queda. A gente já vinha falando desta região de suporte aqui do dólar e que ele está tentando romper ali a linha de pescoço, né, do ombro, cabeça, ombro. Está com dificuldade de fechar para baixo, mas assim que fechar tende a acelerar essa movimentação. E aí o próximo patamar de suporte seria aqui na casa dos 5.192, né? Um patamar bem interessante aí para o dólar. A gente tem aí no intraday ontem, teve uma barra muito forte, muito por questão ali da questão do IOF, né, que foi divulgado. Voltaram atrás ali em algumas partes nessa questão do IOF, e hoje a gente está vendo aí o dólar em queda de 1,84. O DI hoje fechou em queda, né? E o DI tem essa movimentação de correção no longo prazo, mas no médio prazo já está aí um canalzinho de baixa, bem interessante, e ele vem continuando fazendo essa movimentação, chegando perto aí da sua média móvel de 200. Quando a gente vê no semanal, a gente vê nessa movimentação de baixa, a gente já teve um cruzamento de média, já podemos visualizar o pivô de baixa aqui no semanal com o cruzamento da média, e aqui a gente está fazendo agora o que? 1, 2, 3 de venda. Se perder a mínima, tende a acelerar essa movimentação de baixa. Bom, no Ibovespa seria isso. Eu vou trazer os destaques da B3, depois a gente fala dos destaques do mercado americano e dos destaques de cripto, pessoal. Então já deixa o like aí e eu vou começar aqui por Blau. Blau no gráfico semanal chama a atenção. O ativo na semana passada faz uma barra forte, rompendo um topo anterior, fechando fora da banda de Bollinger, abrindo a banda de Bollinger que estava estreita. Nessa semana os players empurram o ativo para baixo e faz aí uma continuação de movimentação, e caso ele rompa aí a máxima, ele tende a continuar a movimentação, e quando a gente entra no gráfico diário fica mais interessante ainda, porque a gente marca aqui um término de correção, cutucando aqui a média móvel de 21, e quando a gente vê aqui do topo, a gente vê que ele os vendedores tentaram empurrar os preços para baixo desse topo rompido, os compradores não aceitaram e empurraram fortemente o ativo para cima. Olha o volume financeiro, ficando bem interessante para tomada de posição. Blau 3. Brasil Foods também é um ativo que chamou a atenção no gráfico semanal. Brasil Foods que tinha feito aí 2 candles, né, 2 semanas consecutivas de baixa. Na semana passada fez uma movimentação de alta
e nesta semana também faz uma movimentação de alta, superando o volume financeiro da semana que botaram o ativo para baixo. Então, faz o setup de 1, 2, 3 de compra, então poderia sim ser a tomada de posição na superação da máxima com o stop abaixo da mínima, parcial de 1 para 1, e tenta conduzir o restante dessa movimentação. Cezan também chamou minha atenção no gráfico semanal. O ativo, né, vem estreitando bandas, vem brigando aqui nessa região aí de suporte, cruzou as médias e ele faz aqui o indício, né, de querer fazer um pivôzinho. E olha o volume que o colocaram na compra dessa semana. E aqui faz o quê? 1, 2, 3 de compra. Na ruptura da máxima, com o stop abaixo da mínima, tende a acelerar os preços aí. E é um ativo que já está aí bem esmagado, né? O ativo vem fazendo movimentação de baixa faz tempo, daí para tentar pegar uma parcial de 1 para 1 e aí conduz o restante. Então, livra o risco primeiro, depois continua aí no trade, se ele permitir, o máximo que der, pelo menos até a média móvel de 200. Outro ativo que chama a minha atenção é o GUAR3. GUAR3 eu já comentei na semana passada, não acionou ali 1, 2, 3 de compra. Mais uma vez tentaram empurrar o ativo para baixo da média móvel de 200 e mais uma vez defenderam muito bem aí a média móvel de 200 os compradores. Então, na superação ali dos 8,54, tomada de posição, stop abaixo dessa mínima aqui da semana retrasada, parcial de 1 para 1 e alvo lá em 10,62. Bem interessante aí, GUAR3. A gente tem também LWSA3 chamando a atenção. LWSA3 também fazendo 1, 2, 3 de compra depois de romper a linha de tendência de baixa. Então, rompe linha de tendência de baixa, testa ela uma vez, testa duas e monta essa semana 1, 2, 3 de compra. E se romper a máxima aqui, vai fazer um pivô de alta. Vem tentar romper a máxima aqui e romper um pivô. Então, fica bem interessante para tomada de posição aí para condução depois da parcial. SUSB3 também é um ativo que chama atenção. Eu já tinha comentado aqui neste candle, né, quando fez um trap em cima da média móvel de 200, depois de 1, 2, 3 de compra, que não acionou. Agora, né, na semana passada, fez uma barra de ignição, que fez o 9.1 de Larry Williams, e nessa semana faz uma barra ignorada. Então, fica bem interessante a tomada de posição na ruptura da máxima, com o stop abaixo da mínima, ou, né, se quiser optar pela ruptura da máxima da semana passada, pode ser com stop abaixo dessa mínima aqui. E aí, se ele romper essa máxima, a gente vai ver o quê? Ele vai fazer um pivô de alta. Então, e aí ele pode acelerar essa movimentação e pode vir buscar aqui os R$63. Tá? Fazer uma parcial de 1 para 1 e conduzir o restante aí de SUSB, fica bem interessante. Tegma também me chama a atenção. Tegma 3 é um ativo em tendência de alta, forte movimentação. Tinha feito aí uma correção em 3 semanas e faz 1, 2, 3 de compra. Nesta semana bota uma barra forte de compra com volume acima da média. E aí marca aí o 1, 2, 3 de compra, podendo ser compra na superação da máxima dessa semana, stop abaixo da semana passada e projeta aí uma parcial de 1 para 1 e conduz o restante da operação. Outro ativo também, Trestento. Trestento me chama a atenção. Um ativo que vem fazendo movimentação de alta. Teve uma dificuldade aqui na tentativa de romper este topo anterior, né? Tentou, mas empurraram o preço para baixo. Mas aqui na média estão defendendo aqui essa região e pode sim acionar 1, 2, 3 de compra, volume também acima da média. Então, compra na superação na máxima, stop abaixo da mínima da semana passada. Fica bem interessante a parcial de 1 para 1 e conduz o restante desta posição, chamando bem a atenção aí, Trestento. Bom, mercado americano, eu tive alguns ativos que chamaram a minha atenção, como IBM, né? IBM que vem chamando a minha atenção, fez uma barra ignorada, faz uma barra forte na semana passada que rompeu, né, o topo anterior. Nesta semana tentam botar o preço para baixo e se romper a máxima dessa semana, tende aí a acionar a barra ignorada e acelerar
os preços para cima, uma vez que retoma para cima desse topo anterior e tende a acelerar essa movimentação. Coca-Cola também me chama muito a atenção, um ativo que me chamou a atenção na semana passada, eu comentei, não foi acionado e faz 1, 2, 3 de compra. Então, fazendo 1, 2, 3 de compra, faz o fundo e se superar a máxima aqui, tende a acelerar essa movimentação, ficando bem interessante Coca. Nvidia, também um ativo que chama a minha atenção, um ativo que tem uma tendência de alta no longo prazo clara, vem fazendo uma correção aí no último ano, né? Agora em 2025 vem fazendo uma correção e já deu indícios aí de querer retomar a sua movimentação e fez aqui até um zigue-zague de alta e agora faz uma barra ignorada aqui, podendo ser a compra na ruptura da máxima, stop abaixo da mínima, para tentar fazer uma parcial de 1 para 1 e conduzir o restante dessa movimentação aí, pode ser pela média móvel de 9 ou stop ATR, e a barra da semana passada foi uma barra com volume forte e essa semana a gente teve uma barra com volume baixíssimo, então fica bem interessante a tomada de posição neste papel. Bom, e esses são os destaques de mercado americano. Vamos falar um pouquinho do mundo cripto, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho de mundo cripto aí para vocês. Então, vou pegar aqui já o Vector e puxar aqui para a gente dar uma olhada nas criptos. Vou falar de Bitcoin, vou falar de Ethereum e depois a gente conversa dos destaques. Mas antes, não esquece, deixa o like aí, dá essa força para nós aí e vamos lá. O que acontece? Como ficou Bitcoin nesta semana? Né? Rompeu sua máxima histórica, continua, né, a movimentação de alta
impulso, correção, impulso, correção, impulso. Agora tende a acelerar essa movimentação. E se a gente projetar, né, esta correção para cima, a gente vai ter aí um alvo lá em 144.668, né? Tomada de posição agora fica complicado em BTC, o ativo já acelerou, tem que esperar aí uma correção para tomada de posição. A gente tem aí o Ethereum, né, que faz uma movimentação interessante, está tentando ficar para cima da média móvel de 200 e desta região de suporte, que era suporte virou resistência. Poderia ser uma tentativa de compra na superação na máxima com stop abaixo da mínima, até porque no diário ele está tentando romper sua média móvel de 200, então ficaria bem interessante esta compra com stop aqui embaixo. Ficaria bem interessante. Uma vez que o ativo aí está demonstrando força, a gente tem aí as criptos puxando bem interessante. Mas não é Ethereum que me chamou a atenção, quem me chamou a atenção foi Light. A Light no gráfico semanal me chama a atenção, uma vez que o ativo fez este movimento de correção, trabalhou nessa região de suporte e abaixo da média móvel de 200 e rompeu essa média móvel de 200 e também essa região de suporte. Botou uma barra de ignição, barra de contração e uma barra de contração que não perdeu a mínima aqui, fazendo um shark, né? Então, na ruptura da máxima poderia ser compra com stop aqui embaixo, tendo um alvo final lá na máxima, né, em 30,94, fazendo uma parcial de 1 para 1 aí, ficaria bem interessante este cenário aí em Link, tá? Então, Link é um ativo que chamou muito a atenção na criptomoedas, já falei o que me chamou a atenção no mercado americano e também na B3. Agora eu fico com vocês, desejo um excelente final de semana a todos, uma semana repleta de gains aí na próxima semana, uma excelente semana e bons negócios, pessoal. Forte abraço e até mais. Fui!